Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje, galera, você viu aí na introdução, vamos começar mais um projetinho aqui, pessoal, e vamos fazer aí, projetar passo a passo direitinho, aquela metodologia que você aí que acompanha o nosso canal já conhece. Nós vamos projetar, galera, uma carga eletrônica, né, uma carga ativa, utilizando aí o nosso Arduino. Vai ficar um projeto muito show. Vamos fazer uma plaquinha de circuito impresso e depois vamos fazer uma case e utilizar aí na nossa bancada. Beleza? Então nós vamos hoje aqui, parte 1, vamos explicar o que é, né, uma carga eletrônica. Vamos fazer um circuito bem básicozinho para a gente entender passo a passo até a gente chegar no circuito final, como você viu aí. Beleza? Então, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Aqui na descrição tem nosso Instagram, nosso grupo no Face, nosso grupo no Telegram. Nos dá uma força lá. Beleza? E aí, preparados para mais um projeto? Então, vamos embora. Beleza, pessoal? Já estamos aqui no computador. E, galera, seguinte, o que é uma carga eletrônica, né? Ou uma carga ativa, né? Bom, galera, ela, como não está dizendo, ela é uma carga e você vai utilizar ela para testar a eficiência de fontes ou baterias, certo? Então, é uma carga eletrônica, galera, é um equipamento que você liga lá a sua bateria, ou a sua pilha, ou a sua fonte. Projetei uma fonte de bancada e quer testar, né, a eficiência dela, qual a potência que ela consegue fornecer. Então você liga lá na sua carga eletrônica e aí você ajusta, vai ajustando lá o consumo de corrente, tá? Então você tem uma tensão lá fixa, né, da sua bateria e você vai aumentando o consumo da corrente. E aí você vai vendo a eficiência da sua bateria, né? Se a tensão cair abaixo de 10%, então quer dizer que ela já está com problemas ali para fornecer aquela corrente. Beleza? Então, por exemplo, tem uma fonte de 5 volts por 1 ampere. Você vai ligar na sua carga de bancada, sua carga eletrônica, né? Vai ajustar lá a corrente para 1 ampere e vai ver se a tensão está fixa lá, não baixou mais do que 10%. Se não baixou, tá 5 volts lá bonitinho, 4.90 e alguma coisa, então tá show, sua fonte tem uma ótima eficiência. Beleza? E para isso que serve, né, uma carga ativa ou carga eletrônica, certo? Então a gente vai projetar um aqui com o nosso Arduino e vai ficar show de bola. Por que eu estou fazendo esse projeto? Lembra que a gente ia iniciar, né, uma fonte de bancada 2.0. Só que antes da gente projetar a fonte, eu queria projetar a nossa carga para a gente ir testando a eficiência da nossa fonte conforme a gente vai projetando ela. Beleza? Então por isso que a gente vai fazer primeiro a nossa carga. Bom, galera, então eu montei aqui um circuito bem elementar para a gente entender o princípio de funcionamento. Beleza? Muito simples, galera. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 resistores, uma fonte que eu estou testando a eficiência e a fonte que está alimentando o meu circuito, no caso a nossa carga eletrônica. Beleza? Então, galera, lei de Ohm pura, só isso, lei de Ohm. Então observe o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, eu vou botar aqui 2 volts. Eu vou alimentar, né? Eu vou colocar 2 volts aqui neste ponto. Lei de Ohm. Se eu tenho 2 volts e eu tenho um resistor de 4.7, né? Vou pegar aqui a calculadora, então você vai fazer, ó, 2 dividido por 4.7. Você tem 425 miliamperes. Então o que é que isso quer dizer? Que quando você tiver 2 volts neste ponto, vai passar por este resistor, ele é fixo, não, o resistor é fixo, 425 miliamperes. Beleza? Este resistor aqui ele está em série com esse, né? Ele está em série, que é só a ligação dos voltímetros, não confunda, tá? Eles estão em série, então vai passar por ele a mesma corrente. Então você vai estar consumindo da fonte de teste 425 miliamperes. Beleza? Vou dar um play aqui. 430, né? Aqui o amperímetro deu uma arredondada, então 430 miliamperes. Beleza? E mais uma vez, né? Pelas leis de Kirchhoff, observe, eu tenho 12 volts. Então eu tenho 2 volts em cima deste resistor aqui. Beleza? E então 10 volts tem que ir para algum lugar, né? A gente sabe que na natureza nada se cria
Nada se perde, tudo se transforma. Então esses 10 volts, se tem 2 aqui, eu estou fornecendo 12, 10 tem que ir para algum canto. Então esses 10 vai ficar em cima do outro resistor. Beleza? Pronto. Agora eu vou modificar aqui esta tensão. Vou botar agora 3 volts. Botei 3 volts, lei de Ohm mais uma vez, 3 dividido por 4.7, vai daí 640 miliamperes. Vou dar um play e tá aqui nossos 640 miliamperes. Deixa eu trocar aqui para... Deixa eu mudar aqui o range, vou botar aqui miliamperes para ficar melhor, para a gente observar. Pronto, 638 miliamperes. Beleza? Então eu estou consumindo da minha fonte 638 miliamperes. E mais uma vez, né, pelas leis de Kirchhoff, eu tenho 3 volts aqui e obviamente tem que ter 9 volts em algum canto, né? Então os 9 volts vai ficar aqui no meu outro resistor, né? Então somando aqui, né, o 9 com 3 eu tenho os 12 volts totais. Beleza? Mais uma vez agora eu vou colocar 4 volts. 4 volts, então 4 dividido por 4.7, que é o valor do nosso resistor, dá 850 miliamperes. 850 miliamperes. Beleza? Mais uma vez, né? Atenção aqui, o restante aqui, o total dá o valor da sua fonte. Beleza? E para finalizar, vou colocar aqui 5 volts. E quando eu tiver 5 volts aqui, eu tenho um pouco mais de 1 ampere. Tenho que mudar aqui o range do nosso voltímetro, né? Em ampere. Pronto. Então, 5 volts dividido por 4.7 vai daí 1 ampere e 63 mili. Então tá aqui 1 ampere.06. Beleza? E, mais uma vez, né, lei de Kirchhoff, tenho aqui 5 volts e o restante está aqui, os 7 volts. Pronto, galera. Então, basicamente, a lógica é o seguinte. Conforme você vai alterando o valor da tensão neste ponto, você vai alterando o consumo de corrente da sua fonte. Beleza? Então este é aí o princípio básico, né, do funcionamento de uma carga eletrônica. Porém, pessoal, a gente não vai utilizar um resistor aqui, porque um resistor a gente sabe ele dissipa muita energia em forma de calor. Isso não é eficiente. Então o que é que a gente utiliza aqui no lugar desse resistor, galera? A gente vai utilizar aqui um MOSFET. Já vou explicar por que um MOSFET, tá? Deixa eu só achar ele aqui, tá aqui ele. Tá aqui o nosso MOSFET. Vou conectar aqui no nosso resistor, beleza? E outra coisa que a gente vai utilizar, um amplificador operacional. Então, observa o seguinte, a gente tinha ali um circuitinho básico e nós vamos aprimorando este circuito, beleza? Show, pessoal, organizei aqui, né, o nosso proteus direitinho. E olha só, galera, estou com este circuitinho aqui, tá? Fiz só um resumozinho, vou explicar. Aqui é o nosso resistor, que nós estávamos ajustando uma tensão aqui, certo? E nós vamos colocar um MOSFET, tá? Então, até um valor máximo de tensão nós vamos ter neste resistor e o restante vai ficar em cima do nosso MOSFET. Tem gente que projeta com transistor e tem gente que projeta com MOSFET, beleza? Isso aí é indiferente. Você que sabe, contanto, né, que o seu transistor, o seu MOSFET consiga suportar a corrente que você vai projetar, né, e também vai ter uma tensão em cima dele, ou seja, uma potência aí, né, de acordo com o seu projeto, beleza? Então, galera, eu vou utilizar o IRF 840, tá bom? E tá faltando aqui uma coisinha, né? Como é que eu vou ajustar a tensão em cima deste ponto? E aí entra este circuito aqui, tá? Vou explicar bem direitinho o que é que ele vai fazer. Galera, você sabe aqui da configuração do nosso operacional, né? Que a gente viu lá no nosso vídeo sobre a fonte de corrente. Se você ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá neste vídeo. Eu vou deixar aqui no card, beleza? Então o que é que vai acontecer, galera? O operacional, né, nesta configuração aqui, ele vai ter uma propriedade que ele vai tentar deixar as suas duas entradas sempre com potencial, a diferença de potencial é igual a zero, ou seja, que elas tenham o mesmo valor, beleza? Então a gente vai fazer isso. Então eu vou pegar aqui o meu operacional, né? Vou configurar um valor de tensão em uma das suas entradas, no caso na entrada não inversora, beleza? Então eu vou configurar um valor de tensão aqui, né, na sua entrada não inversora,
E ele vai fazer de tudo para que o valor na sua entrada inversora tenha o mesmo valor ajustado aqui na outra entrada, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui onde eu quero, né? Então o que vai acontecer? Se eu setar aqui 3 volts, o operacional vai fazer de tudo para que neste ponto aqui tenha 3 volts, certo? Então ele vai fazer isso como ajustando a sua saída. Então eu vou ligar aqui no gate do meu MOSFET. Então o que vai acontecer? Eu vou setar aqui, por exemplo, 3 volts. Então o operacional vai ajustar a sua saída, que vai ajustar o gate do meu MOSFET para que neste ponto aqui tenha os 3 volts que eu setei aqui. Beleza? Então é basicamente este circuitinho aqui que vai fazer aí o controle, né, do consumo de corrente da nossa carga, certo? Só isso. Então eu vou pegar aqui um voltímetro, tá aqui ele, vou conectar aqui, opa, vou conectar aqui e aqui para a gente ver a tensão que vai ter em cima do nosso resistor. E neste ponto aqui eu vou colocar um amperímetro, tá bom? Então vamos lá, conectar aqui, pronto. Então eu vou colocar aqui, né, o meu potenciômetro em 0 volts, beleza? Vou dar um play aqui. Então eu tenho aí basicamente, né, nada, 0 volts aqui. Se eu zerar aqui o restante, pronto. Então em cima do nosso resistor nós temos 0 volts. Vou pegar aqui uma labelzinha de tensão para a gente ver aqui alguns aspectos interessantes, beleza? Então vamos lá, vamos aumentando aqui o valor de tensão. Vou colocar 1 volt. Tá aqui, galera, ó, eu setei 1 volt aqui na minha entrada não inversora do meu operacional, beleza? Tá aqui 1 volt. Então ele vai fazer o que? Ele vai ajustar aqui o gate do MOSFET para que neste ponto, né, que tem uma amostra aqui na sua outra entrada, né, na sua entrada inversora, tenha o mesmo valor de tensão. Então olha aqui, eu tenho 1 volt de acordo com o que eu setei aqui. Show de bola, né? Então com 1 volt aqui eu vou ter 1 volt neste ponto e aí você faz, né, calculadora ligar aqui, né, 1 dividido por 4,7 vai daí, galera, ó, 212 miliamperes. Isso. E tá aqui, né? Deixa eu mudar aqui a escala. Mudar aqui o range, né? Botar aqui miliamperes. Pronto. Tá dando aí, galera, 224 miliamperes. Beleza? Nós temos um pouco acima aqui de 1 volt, né? Temos 1,05. Então, de acordo aí com os nossos cálculos, show de bola. Então eu vou aumentar aqui o valor da tensão, vamos colocar aí 3 volts, né? Então vou ajustar aqui. 3 volts, eu tenho 3 volts neste ponto. E mais uma vez, se você fizer 3 dividido por 4,7, vai dar aí 638. É melhor fazer aqui na tela do computador, né, galera? Vou pegar aqui a calculadora. Então eu vou ter lá 3 volts, 3,05 dividido por 4,7. Então vai daí, galera, ó, 648 miliamperes, né? Então aqui no amperímetro ele arredonda essas duas últimas casas aqui, então vai ficar 649 miliamperes. Então, ajustando este potenciômetro, você vai ajustar o consumo de corrente aqui que você está puxando aí da sua fonte de teste. Essa aqui é a fonte de alimentação da sua carga e aqui é a fonte que você está testando a eficiência, beleza? E vou colocar aqui, fechar aqui nos 5 volts, que é o valor que nós vamos utilizar. Então 4,99, né, 5 volts. E eu tenho que mudar aqui o range do nosso amperímetro. Vamos colocar aqui ampere. Vou dar um play aqui e tá aqui, galera, ó, 1 ampere, um pouco mais de 1 ampere, certo? Então, ou seja, se você ajustar aqui 5 volts, aí você vai estar consumindo na sua fonte 1 ampere, certo? E mais uma vez, né, pelas leis aí, as leis de Kirchhoff, deixa eu botar aqui um voltímetro neste ponto, né? Se eu tenho 5 volts aqui, eu vou ter neste ponto o restante, que é os 7 volts, beleza? Então, galera, o que está acontecendo? Se você fizer aqui a calculadora, né, vamos lá. Então, galera, pegando aqui a calculadora, eu tenho 1,06 amperes passando e eu tenho 7 volts, então vai ser vezes 7. Então vai dar
742 watts. Esta é a potência, né, que vai ser dissipada aqui no nosso MOSFET. Então, obviamente, o seu MOSFET deve ter aí, né, uma potência de dissipação maior do que isso. Beleza? O dobro ou o triplo. Esse é o ideal, né? Também que suporte uma corrente, né, assim, muito acima de 1 ampere. E o nosso resistor aqui é o mais crítico. Por quê? Eu tenho 5 volts em cima dele e estou passando ampere. Então, mas o mesmo cálculo, né? Potência, tensão vezes corrente. Então, tem 1,06 vezes 5. Tensão vezes a corrente. Eu tenho a potência, então eu tenho 5,3 watts. Então, galera, o ideal é que este resistor seja de, no mínimo, estourando 7 watts. Mas, para projetos, é bom que você coloque um de 10 watts ou até 15, que é para ter aí uma boa dissipação, certo? Não use um resistor de 5 watts, de jeito nenhum, porque já passou do limite do seu projeto, tá bom? No mínimo 7, né? E nem é o ideal, é 10 ou 15 watts, aí sim tá show de bola, certo? E o que é que vai acontecer? Como o nosso circuito a gente está projetando para 2 amperes, então isso aqui já está complicado para mim, porque eu teria que usar um resistor muito grande, né? Porque aqui já ia dar 10 watts de dissipação, eu teria que usar um resistor de no mínimo 20 watts ou 15 watts, beleza? Então o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer uma jogadinha aqui. Deixa eu botar aqui nossa fonte de teste bem para cá. Vou tirar tudo isso aqui. Galera, a jogadinha que a gente vai fazer, nós vamos utilizar 2 circuitos em paralelo, tá? E uma observação que eu apanhei muito, quando eu estava começando esse circuito, eu tive que dar uma lida para entender o motivo. Vou colocar aqui um outro MOSFET, né? Nosso MOSFET vai dividir aí a nossa corrente. Beleza. Então, vou ligar aqui, né, o gate no nosso operacional e vou alimentar aqui a nossa base, ou o nosso dreno, né? O nosso dreno, e vou ligar aqui no nosso resistor, beleza? Show de bola, né? Na simulação aqui funciona lindamente. Deixa eu pegar aqui o voltímetro, vou deixar ele aqui, né? Pra gente ver a tensão em cima do nosso resistor, beleza? Então, vou dar um playzinho aqui. Então, tá funcionando aí, show de bola, tem uns 5 volts, né? Liguei aqui 2 MOSFETs, então eles estão dividindo aí a corrente, né? E tá passando aqui, eu coloquei um resistor de 20 watts, então show de bola. Só, galera, que na prática isso daqui não funciona, né? Tá certo? Não da forma correta. Por quê? Primeiro, os MOSFETs, eles têm divergências de fabricação. Então, por exemplo, se eu colocar eles em paralelo, vai passar eu estou consumindo 2 amperes, então vai passar 1 ampere por esse e 1 ampere por esse, né? Não, por causa que as divergências de fabricação deles não vão deixar que passe justamente 1 ampere em cada um deles. Então, um vai aquecer mais do que o outro, certo? E nós temos o coeficiente de temperatura do MOSFET. Então, se ele começa a aquecer, a corrente que passa por a sua resistência interna, né, o RD1, começa a diminuir e com isso a sua corrente começa a aumentar. Beleza? E isso é perigoso, né? Então, o nosso operacional aqui, ele vai salvar isso, porque ele vai verificar aqui o valor da tensão neste ponto, né? Então, se a corrente do nosso MOSFET começar a subir muito, aí a tensão aqui neste ponto, a corrente vai subir muito, a tensão neste ponto também vai subir, né? São proporcionais. E o nosso operacional vai enxergar isso e ele vai ajustar aqui, né, o gate do MOSFET para diminuir essa tensão. Beleza? Então, o nosso operacional vai nos salvar disso. Porém, essa questão da temperatura, o MOSFET vai aquecendo e o seu RD1 diminuindo e a corrente crescendo. Então, esta configuração aqui é ruim, tá bom? Outro erro também nesta configuração é um operacional acionando 2 MOSFETs. Isso não é legal na prática, tá? Então, nós vamos montar o circuito de forma correta, beleza? Então, eu vou pegar aqui este mesmo resistor e vou colocar um outro aqui, beleza? Agora sim estamos de acordo, porque este resistor aqui, se eu setar 5 volts nele, ele vai definir uma corrente de 1 ampere, não vai passar mais nem menos, lei de Ohm, né? Então eles vão, agora sim, eles vão dividir a corrente total,
certo? Por conta dos resistores aqui de polarização dos source, certo? Vou botar aqui o nosso GND. Então, galera, lembrando que a gente tá aí fazendo o circuito passo a passo, né? A gente chegar aí no circuito final. Então, eu vou pegar também aqui, né, um outro operacional, como a gente viu, né? O ideal é que nós tenhamos um operacional para ligar cada MOSFET, beleza? Então, vou tirar tudo aqui, vou montar o circuito aqui, deixar mais organizadozinho, né? Então, vou alimentar aqui com meus 12 volts e aqui o nosso GND. Pronto. Então, a nossa amostra deste outro operacional vem agora deste ponto lá, né? Então, ele vem daqui agora, deste outro resistor, tá? E a questão aqui do ajuste, né? Os dois podem ser interligados, não tem problema. Porque se você setar 5 volts nesse, você vai ter 5 volts nesse e ele vai ajustar aqui, né, este ponto para que tenha também os 5 volts, certo? Então, agora sim, deixa eu botar aqui os voltímetros, né? Então, vou botar um voltímetro aqui. O voltímetro não, o amperímetro, né? Aqui o nosso amperímetro. E também vou colocar aqui um voltímetro neste ponto. Liguei aqui. E também vou colocar um voltímetro na nossa fonte, né? Pra gente ver o total aí de consumo. Aqui e aqui. Pronto. Vou dar um play. E olha só, galera, eu tenho estou consumindo 2 amperes da minha fonte. Vou ajustar aqui para ficar 2 amperes fechadinho. Pronto, tenho 2 amperes consumindo, ó, 2.04. E aqui eu tenho 1.02, né? Então, se você somar, você vai ter os 2.04. Então, nós temos 1 ampere aqui e 1 ampere neste ponto. E os 4.8 volts, né, de acordo com o que a gente está setando aqui. Beleza? Deixa eu colocar aqui uma labelzinha só para a gente finalizar aqui o circuito elementar. Então tá aqui, ó, 4.79, né? 4.8 aqui, 4.8. Beleza? Assim como também neste ponto eu também vou ter os meus 4.8 aqui, ó. 4.8. Beleza? Então esta é a configuração correta para a gente utilizar aí MOSFETs em paralelo. Show? Por que, galera, que eu estou utilizando aqui um valor de 5 volts máximo? Por que 5 volts? Porque a gente vai utilizar o ATmega 328P, que é o microcontrolador que o Arduino utiliza. Então a gente vai programar aqui na ideia do Arduino mesmo. E a gente sabe que os conversores, né, analógicos digitais dele, a tensão máxima é de 5 volts. Então aqui já vai ficar no padrão. Beleza? Então, galera, este é o circuito elementar para você montar aí, né, uma carga eletrônica, tá bom? Ah, eu quero uma corrente maior. Não tem problema. Você vai colocar aqui mais MOSFETs em paralelo, ou então, uma coisa que você pode fazer é conseguir resistores de potência, né, de maiores potências. O que eu tenho aqui é de 10 watts. Se você tiver de 20, aí você pode aumentar a corrente, contanto que o MOSFET suporte isso. Então, pessoal, este aqui é o circuito elementar para o nosso sisteminha da carga eletrônica, tá bom? E aí agora a gente vem para outra parte do nosso circuito, que é a questão do nosso Arduino, né? Que o Arduino vai fazer ele vai monitorar a corrente, a tensão, um circuito de proteção. Quando essa tensão estiver acima de 12, 13 volts, ele já vai desligar a entrada, tá? Então nós vamos colocar um relé aqui para ele só habilitar a leitura, né, de corrente quando o usuário pressionar lá um botão, aí ele aciona o relé e aí começa a consumir corrente, tá? Outra coisa também que o nosso Arduino vai fazer é fazer leituras aqui neste ponto, né, que vai até 5 volts. E aí com esta leitura ele vai fazer uma conversão e nós vamos ter o valor da corrente que nós estamos consumindo, tá bom? E também nós vamos mostrar no display o valor da potência, beleza? Então a gente vai fazer tudo isso no próximo vídeo. Então neste vídeo a gente entendeu aí, né, o elementar, o funcionamento básico de uma fonte de uma carga eletrônica, né? Então se você quiser montar, já está aqui o circuito, você pode montar, vai funcionar show de bola. Só que o Arduino vai dar aquele toque de
um projeto aí mais elaborado, né? Que nós vamos ter um display, vai mostrar a corrente que nós estamos consumindo, a tensão da sua fonte, vai mostrar a potência, nós vamos ter uma proteção na entrada, né? Porque nós precisamos de uma potência máxima. Eu quero fazer para uma entrada de 24 volts, pode projetar, a lógica é a mesma, beleza? E galera, aqui eu já tenho o circuito final. Não se preocupe que a gente vai explicar passo a passo todo o circuito até a gente chegar aqui. Tá? Então galera, no próximo vídeo nós vamos ver a questão das leituras para o nosso Arduino e também um sisteminha aqui de ligar e desligar a entrada do nosso circuito e monitorar a tensão para mostrar aqui o nosso painel. Beleza galera? Então aqui foi só a parte 1, parte 2 nós vamos dar aí continuidade ao nosso projeto. Vai ter também, ó, nós vamos explicar também a utilização aqui do nosso fotoacoplador, né, para proteger o nosso Arduino, e também nós vamos colocar LEDs que vai indicar que a nossa entrada está ligada ou desligada. Beleza? Então galera, próximo vídeo vamos continuar aqui, vamos entrar aí na utilização do nosso Arduino. Beleza? Até o próximo vídeo, hein?